algumas coisas que eu vou falar você pode pegar para a tua vida. Você pode não dar desconto ou dar todo o desconto. Não sei se tudo que eu vou falar vai ser para nós que teríamos que estar aqui ouvindo ou não. Mas Deus inspirou trazer uma palavra e vou deixar sair. E amém? Seja o que Deus quiser. Glória a Deus. Salmo 131. E aí parece que as coisas vão caminhando, vão sendo construídas para que você desemboque e comece a falar mesmo. E eu falei, oh Deus, tá bom, Senhor, tenha misericórdia, dá sabedoria ao teu servo, e a gente vai falando o que o papai quer que a gente fale. São 3 versículos, depois nós vamos para outra passagem. Mas vamos ler como base esse aqui. Interessante que até, eu estou achando legal aqui, o nome está aqui em cima, está Calma em Deus. Né? O salmo é Calma em Deus. Vamos ler. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Até aqui. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, tendo total direção, Senhor. Dando unção ao teu Filho, Senhor, para falar conforme a tua vontade, Pai. Conforme a tua direção. Obrigado por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, neste lugar. Senhor, como tu tens impactado as pessoas, Senhor, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, impactando com o teu amor e com a tua verdade. Mas, Pai, sabemos também que estamos numa guerra. Não podemos ser crianças e não entender que estamos numa guerra, Pai. Há uma guerra por cada vida, há uma guerra por cada alma, há uma guerra, Senhor, por cada pessoa nessa face da terra, Senhor. E sabemos que quando abrimos uma luz no meio das trevas, Senhor, nós estamos sinalizando uma guerra, Pai. Estamos enfrentando espiritualmente uma luta contra o mundo das trevas, Senhor. Estamos enfrentando, Senhor, uma guerra que muitas vezes não temos nem ideia da proporção, da dimensão que ela pode ter. Mas em nome de Jesus, Senhor, sabemos que somos teus filhos e que se tu, Senhor, nos mandas para a guerra, é como Davi, Senhor. Ele ia para a guerra, mas ele ia em teu nome, sabendo que a tua proteção, a tua guarda, o Deus dele era com ele em todos os momentos. E se Deus era com ele, Senhor, o inimigo, na melhor das hipóteses, teria que recuar. Na melhor das hipóteses, não alcançaria vantagem se ele estivesse realmente ligado em ti, antenado em ti, submisso à tua vontade e ao teu amor. Em nome de Jesus, amém. Gente, o tema é, cristianismo, uma experiência de arrependimento, conversão e salvação. Um amigo nosso que veio nos visitar, nem precisa entrar falar no detalhe do nome, ele falou assim, gente, eu estou convertido há um ano e meio mais ou menos, que ele está convertido. E eu nunca vi igreja que eu frequento e que eu já cheguei até a visitar, falar sobre esse tema, atualmente. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ele não está errado. Eu acho que vamos colocar em torno de 2000 para cá, isso diminui, na melhor das hipóteses, diminuiu bastante, para não dizer que desapareceu. Falar de arrependimento, de conversão e de salvação, parece que se tornou uma coisa lá do passado. Ficou na história. Falar de cruz ficou lá na história. Eu tenho lido e eu vejo e acompanho, alguns teólogos, alguns homens estudiosos da palavra de Deus, sérios, que com um entendimento profundo,
E eles têm batido nesse ponto. E eles têm pregado, falando, gente, não tem se falado mais nisso. Né? Ed Kenivites, eu poderia falar de outros nomes aqui, me veio esse aqui agora na mente, tem outros mais. Homens sérios que pregam o evangelho com seriedade, com responsabilidade, em várias partes do mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, alguns pregadores falam que não têm ouvido, na maioria das igrejas, essa palavra. E quando a gente começa a tocar na palavra arrependimento, as pessoas levam um susto, porque elas querem, no fundo, o que tem sido colocado e tem sido até incentivado como ser crente, protestante, evangélico, cada um vai puxando, né? Dando o nome, a nomenclatura não interessa. Só não falam cristãos propriamente ditos. Tem falado que como se fossem para a casa da bênção. Eu vou lá, busco a minha bênção, resolvo o meu problema e vou embora para casa. E resolvendo o meu problema, está tudo feito, está tudo bem. Aí eu falo, o que você é? Eu sou evangélico. Mas você não está indo mais na casa de Deus? Não, agora não preciso mais não. Agora já resolvi o meu problema. Eu já casei, eu já arrumei emprego, eu já solucionei a dívida, uma coisa ou outra, e agora eu estou vivendo a minha vida. Ou eu não consegui nada, ainda tem esse grupo também, que eu não consegui nada, e aí Deus está lá, está aqui, e no fundo eu tenho que fazer com a minha força. Hoje mesmo de manhã, né, até a Cecília comentou, que a gente ouviu um pastor comentando, né, pregando, e um dos pontos que ele falou é que as pessoas querem, que os evangélicos, muitas vezes os cristãos, eles vão na casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas no fundo, na hora de resolver os problemas, na hora da prática, na hora do dia a dia, eles querem resolver a situação como? No próprio muque, na própria força, como se Deus não estivesse envolvido. Ele fala assim, não, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e dou o meu jeito, eu vou lá e trago a minha solução. Deus, eu vou fazer isso e isso, abençoa. Ele não ora, ele não busca a Deus, ele não investe, vamos dar aqui um tempo para que realmente tenha um relacionamento com Deus, ouvir o que Deus tem a falar sobre a situação que ele está vivendo, sobre a vida dele naquele momento, naquele espaço de tempo, como ele vai resolver, seja no casamento, seja no trabalho, seja com dívida, seja saúde, seja o que for. Ele não está preocupado. Ele está mais preocupado com a vida dele no dia a dia. É claro que nem todos nós, é óbvio, somos tão espirituais assim. É bom até que está gravando, eu gosto. Tão crentes, tão, espirituais. Tem gente que radicaliza. Não são. É claro que a gente precisa de coisas palpáveis para o nosso dia a dia. Precisamos de livramentos, sim, dia a dia. Precisamos de necessidades que a gente pede que são mais do que pertinentes, são mais que são necessárias. Precisamos da ajuda de Deus para iluminar nossa mente na hora de fazer uma prova na faculdade. Uma coisa simples, mas a gente precisa. Né? Precisamos, às vezes, até de graça de Deus para arrumar uma namorada. Falar, Deus, para eu não errar, eu não arrumar qualquer uma. Eu vou arrumar uma namorada lá e depois eu vou me aborrecer com ela. Então, Deus, eu não quero perder meu tempo. Até para isso. Tem gente, precisa para todos os níveis. Precisa. A palavra de Deus diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você sabe o que ele acabou de falar, gente? Um pouquinho que a Sumara colocou hoje de manhã aqui. Quando a Sumara comentou, eu lembrei que nós somos orgulhosos. O ser humano é orgulhoso. Aonde foi adquirido esse orgulho? No Éden. Não que foi adquirido, caiu do céu na mão lá de Adão para ele ter. Não, ele mostrou o orgulho humano de não querer depender de Deus, de querer fazer as coisas sozinho, de querer tomar decisões sozinho, de querer gerenciar a nossa vida sozinho, de querer ser como deuses, como falou
O que falou lá a serpente? Se você comer dessa fruta, serei como deuses. Você não vai precisar como Deus. Você vai ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo conhecimento, você vai ter o mesmo discernimento, o mesmo entendimento. Você bota Deus para escanteio e você é dono do seu nariz. Você passa a ser um Deus. Não é isso? Está lá. Não é assim que é? Exatamente isso. Adão foi lá, comeu, enxergou e tomou a decisão dele. E a humanidade hoje valida. Todos nós, sobre a face da terra, validamos isso com o nosso orgulho. Né? A Sumara colocou, como é difícil, né? Botar o orgulho para baixo, né? Você não pontuou isso hoje de manhã? Como é difícil. E é difícil mesmo. Não é difícil ser cristão. O difícil é botar o orgulho para baixo. O difícil é falar assim, eu não vou fazer do meu jeito. Eu vou buscar a Deus, porque Deus é o Criador e Ele sabe o que é melhor para mim. Essa frasezinha, meu Deus, oh Jesus, é o checkmate da situação, né? Eu não vou fazer mais do meu jeito, eu vou depender de Deus. A gente fala o seguinte, na melhor das hipóteses, Deus que dependa de mim. Com as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que acontece? Que Deus venha e dependa de mim. Que Deus venha e faça e me abençoe minhas decisões, tudo que eu decidi. Olha os deuses aí, olha os deuses querendo dar ordem. Na antiga Roma, a filosofia grega era exatamente o que os homens lutavam naquela época, a visão, que os deuses se submetessem aos homens. Já viram isso? Já leram sobre isso? Alguém? A verdade era essa. Eles queriam submeter os deuses aos homens. E a briga, né? Teve até filme aí, colocando isso, e os homens guerreando contra os deuses, para que os deuses se submetessem aos homens. Isso fala um pouquinho da visão até bíblica. Né? A gente quer que Deus venha e se submeta aos deuses, nós. Como se a gente pudesse gerenciar tudo. O homem no ápice da medicina, da ciência, da economia, da política. Não que não tenha tido evoluções, mas começa a ter evolução, aí entra a soberba. Quando entrou a soberba, cai tudo. O cientista faz aquela descoberta em prol da humanidade. Como é que você descobriu isso? Aí o cientista mais humilde vai falar, foi uma coincidência. Eu estou tentando aqui, eu não sei quanto tempo não deu certo, mas eu esbarrei ali, esbarrei aqui, nem que a coisa aconteceu, eu fui ver como aconteceu, descobri, está feito aqui. Olha a mão de Deus. Se você vê a maioria das invenções, elas passaram por isso. A maioria foram até no acaso. Teve a perseverança? Teve um homem que estudou? Teve um homem que insistiu lá, pesquisou, teve os equipamentos químicos lá para fazer? Teve. Mas ele colocava, mas faltava um detalhe. E o detalhe vinha, às vezes, na coincidência. Por acaso, eu juntei um negócio lá, explodiu ali, aí que eu descobri que era o outro que tinha que ser feito. Olha que coisa, mão de Deus. E o salmista fala, não é soberbo, isso é arrependimento, gente. Aí que eu quero entrar. Nesse salmo, nessas três versículos, a gente vai falar sobre arrependimento, conversão e salvação. Ele fala sobre os três, de uma maneira simples. Por isso que eu escolhi, quer dizer, eu escolhi não. Isso aqui eu vou dizer para vocês, foi uma revelação de Deus. Deus tocou no meu coração de manhã cedo, estava acordando, era bem cedo, e eu orando, deitado, eu fico assim, já às vezes 6, 7 horas da manhã, eu estou orando, deitado orando. E o Espírito Santo perguntando a Deus algumas coisas. E aí Deus falou assim, vai lá e lê o Salmo 131. E aí Deus me mostrou, me revelou essa palavra, que eu complementei até com alguns detalhes que foram encaixando, né, em Deus. Então, não é soberbo o meu coração. Primeiro passo para o homem se voltar para Deus é de humilhação. Não é nem humilhação, porque se eu falar humilhação parece que a gente tem que, né, jogar terra em cima e tal. Não, o primeiro passo é de não altivez, não ser altivo, não ser soberbo,
não ser prepotente, não ser dono do meu nariz, não agir imaturamente, nem precipitadamente, como foi o filho pródigo, que saiu de casa e achava que dava conta da vida dele. Falou, não, pai, não preciso, é só me dar dinheiro que eu resolvo todos os meus problemas. Me dá grana, me dá grana, que o mundo é meu. Me dá dinheiro que eu vou ao mundo e tudo se resolve. E foi uma grande mentira. Deu com os burros na água. Por quê? Porque não tinha um pai. A palavra de Deus diz em Provérbios 1, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer fazer besteira? Não tenha temor a Deus. Isso dá vontade de botar assim, né? Falar 10 vezes aqui na câmara, né? Quer fazer besteira? Não tenha temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque o temor a Deus, ele te freia. Uma das coisas que o temor a Deus faz, ele não deixa você ir de primeira. Ele, espera aí, eu não sou tão bom. Eu não sou tão esperto. Eu não sou tão malandro. Eu não sei tudo. Eu olho para as pessoas em volta e não sou melhor do que elas. Posso ter, pela criação, pelo cuidado, pelo ensino, ter conseguido ir à frente do que muitos, mas não de todos. Eu não sei tudo. Posso saber muita coisa, mas não sei tudo. O mundo tem muitas variações, são muitas cabeças. Hoje a gente pode falar, são muitas culturas, tantos países, cada um de uma forma diferente, com um contexto de vida diferente. Será que eu dou conta, eu consigo ser o mais esperto que todo mundo? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Jesus entendeu esse princípio de arrependimento. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, está lá em Mateus 3,14, não precisa nem abrir, ele pede para ser batizado. Ele vai ao encontro de João. Quando ele começa o ministério, e fala assim, me batiza, João. E João falou, quem sou eu? Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Tu é muito maior. Ele começa o primeiro princípio, arrependimento. Ele se bota como menor. Ele bota não como soberbo, não como altivo, ele se humilha. Ele dá um primeiro princípio para o ser humano. Vocês querem aprender alguma coisa? Então, meu ministério começou. Primeira coisa, se submete. Primeira coisa, quem é o que está pregando o evangelho? Quem é que está na liderança da visão cristã? Aí é João Batista, então eu vou me submeter a ele. Primeira coisa, arrependimento, submissão. Não sou Deus. Não quebrou logo aquela, sois deuses. Ele podia falar, ele era Deus. Mas ele se submeteu como homem. Ele entrou no primeiro princípio de arrependimento, de submissão. Ele fala em Mateus 11, 25, fala, revelaste aos pequeninos. Ele, nesse trecho, bota aí para mim, Daniela, Mateus 11, 25, até para não perder o contexto. E antes de eu falar desse texto, eu vou falar de Marcos 10, 15, que fala também, receber o reino de Deus como criança. Jesus falou, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não é digno dele. E o que é receber como uma criança? Primeiro, sinceridade, sem maldade. Aí a gente pode ver aqui, quem que dá uma aula aqui para a gente dentro da igreja, desde que há 3 anos, Graziela. Não tem como não botar a Graziela aqui no jogo. A simplicidade, veio cantar, né? Hoje mesmo estava com a Cecília varrendo, ela foi lá, pegou a pá e botou. Olha a simplicidade de uma criança, a proatividade de uma criança, né? E tem muita poeira, né? E foi lá e juntou, e está ali, brinca com um, fala com um, pede bala ao outro, está envolvida. Chega em casa, chega para a Sumara, fala, mãe, eu ouvi isso na igreja. Você pensa que ela está desligada, mas ela estava ligada. Mais do que, às vezes, muito adulto. Estava dentro da igreja, e aí? Não só aqui, como em vários outros lugares. A simplicidade, a pureza de uma criança. Olha como é que a gente complica o evangelho, porque, no fundo, queremos ser deuses. Somos altivos, somos orgulhosos.
E aí botamos culpas e desculpas em várias coisas. E com isso rejeitamos a quem? A Cristo. E escolhemos quem? Barrabás. Queremos o Deus desse mundo. Queremos as vitórias desse mundo. Queremos as vitórias políticas, econômicas, que nos levam para quê? Para a posição. Para a posição de ser o melhor, para a posição de escolhas melhores, para a posição onde vamos ser vistos pelo mundo. E não por Deus. Não pelo céu. Olha que coisa tremenda. Daniela, colocou? O Mateus 11, 25. Está aí já na agulha? Vamos ler junto, então? Enquanto eu tomo água, por favor. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus não entra no nosso jogo. Deus não entra na nossa conversa. Deus não entra na nossa mediocridade. Quando eu falo nossa, tá? Eu falo geral, da humanidade, do ser humano, religioso ou não religioso. Acho que essa divisão é muito fina e até muito deturpada as interpretações que tem de religioso e não religioso. Né? Porque muitas vezes se passa para religioso, mas não se passa para convertido. Não dá frutos de arrependimento. Né? Ainda não entendeu a visão do Evangelho. Está fazendo rituais, está envolvido com rituais, mas não está envolvido com Deus do ritual. Com a essência do ritual, que é o próprio Deus. Deus revela aos pequeninos. Por que Deus revela aos pequeninos? Porque Deus revela o quê? Aos corações quebrantados. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E arrependimento também traz confronto. Confronto com dois mundos. Quais são os dois mundos? O mundo do eu e o mundo de Deus. O mundo da vida e o mundo da morte. O mundo da morte é o mundo do homem gerenciando a sua vida e vivendo temporalmente. Simplesmente num período de tempo, um espaço no tempo, vivenciando a vida num espaço de tempo. E o homem com Deus vai viver a eternidade. Lembra que hoje de manhã eu falei que as escolhas que a gente faz, que as escolhas de estar na igreja, de estar buscando a palavra de Deus, de estar pautando a tua vida dentro da visão de Deus, são escolhas para a eternidade? São escolhas que estão voltadas para arrependimento, conversão e para uma salvação eterna, a partir daqui. Mas muitos não querem. E eu tenho que falar também, pautando em cima de arrependimento, as mentiras do diabo. Agora eu vou entrar na visão do diabo. O diabo sabia muito bem o que ele estava fazendo no Éden. Ele sabia muito bem o que ele estava roubando no Éden, de Adão. E ele, por inveja, por despeito, porque ele sabia que não fazia parte daquele projeto, daquele plano de Deus, ele vai lá e fala assim: se eu não entro, ele também não entra. Bem do diabo, né? Se eu não vou, ele também não vai, eu não deixo ele ir. E ele incute o quê? Adão, cai do plano de salvação de Deus para a eternidade. Tenta ser maior, cai no mesmo erro que eu, vai lá e tenta ser igual a Deus. Afronta a Deus, se enche de orgulho, se enche de prepotência. E ele insufla, instiga o quê? A Adão tomar a mesma decisão, a agir da mesma forma que ele. E isso, gente, é a tática até hoje, nunca mudou. As pessoas estão preocupadas vendo o diabo em tudo que é lado, mas não vê o diabo nas suas mentiras. O que a palavra de Deus diz? Que tudo que há no mundo o quê? É altivez, soberba da carne, né? Quer mais? Tem mais uma? Vamos lá, quem lembra? Né? Ele fala, tudo que é soberba, ele fala do homem, é soberba da carne, né?
é demoníaco, né? Ou seja, tem as mentiras do diabo, e que mais? E vem do mundo. E o sistema do mundo. Eu não vou ler, tem a passagem aqui, eu não estou exata, está lá em João. Depois eu pego, com calma. Então, o diabo sempre, ele tenta você a fazer, tentar ser Deus. Segundo, olha para o mundo. Terceiro, olha para você mesmo, para a tua fraqueza. Tenta resolver você mesmo. Aí você não dá conta. Aí ele te chama de fracassado. Olha para o mundo te engole. Aí ele te chama de fracassado. Aí ele fala assim, tenta ser igual a Deus, e você não consegue. E aí ele te chama de fracassado. Olha como é que ele te derrota com mentiras. Eu tenho visto, e dando o exemplo do povo de Israel, no deserto, 40 anos, 40 dias, com os 10 milagres que aconteceram lá no Israel, fora do Mar Vermelho, e lá no Egito, o povo viu milagre, viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabia? 9, 10 milagres, e não se arrependeram. Ficaram como crianças. Eles faziam buá, Deus derramava a bênção. Moisés ia lá, Jesus, Senhor, o povo está chorando, quer comer. Dá a cordonize para ele. Senhor, o povo está chorando, quer água. Dá água para eles. Senhor, o povo está chorando porque não quer não sei o quê. Dá para eles. Eles choravam, buá, ia. Crianças, infantis. Quando chegam na porta da terra prometida, vem os gigantes. A terra que mana leite e mel. Agora vocês vão entrar no bom e no melhor, hein? Vocês vão sair da minha misericórdia e vão entrar na graça. Vão entrar no derramar de Deus. Eu vou executar tudo que eu sonhei para vocês aqui na terra. Vocês vão na terra que mana leite e mel. Tudo do bom e do melhor. Mas Deus tem gigante. E o que tem? Não, tem gigante. E aí? Creiam? Creio não, Senhor. Boa! Nós queremos ser criança. Nós não queremos ser adulto. E eu vejo a igreja exatamente nesse papel. Uma igreja geral, religiosa, que só fica querendo as bênçãos, aí voltam, né? Não no início, as bênçãos de Deus, o derramar de Deus, e quando tem que tomar uma postura, vou usar até essa expressão, né? De homem, de fibra, de crer, boa, eu quero ser neném. Aí Deus falou, vocês querem ser neném? Então tá bom, continue no deserto 40 anos. Fica aí, até aprender a crescer. Até crescer. Mas eu sei que vocês não vão crescer. Quem vai crescer vai ser seus filhos. Vai entrar outra geração, vai entrar na terra. Vocês vão continuar como criança e vão morrer no deserto. E muito da igreja hoje, o que tem acontecido, são pessoas que estão adentrando dentro das igrejas, nas multidões, e vão ficar no deserto. Falou, ô pastor, você está me falando muito sério. Pode gravar. Porque é o que é a realidade. E as pessoas às vezes têm medo de falar isso. Por quê? Porque na hora que elas têm que fazer a parte delas, e Deus traz a prova, está aqui. Todos os homens de Deus foram provados. Será que a gente é melhor do que aqueles homens no Atos dos Apóstolos que foram crucificados? Será que a gente é melhor do que aqueles homens e mulheres que foram jogados aos leões, que foram jogados no fogo, que foram perseguidos? Será que a gente é melhor do que aquele povo que está lá no Oriente Médio, que tem a igreja, nós vamos trazer aqui para a gente ver, que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, porque estão se posicionando em Deus? Será que a igreja do Ocidente é melhor? E muitas vezes o que está acontecendo, a gente está sendo enredado pelo diabo, com conversinhas no ouvido. Não vai para a igreja não, teu problema não vai ser solucionado. Não adianta, você já está lá 6 meses e não resolveu o teu problema. Mas o problema que é ele não admite resolver. Arrependimento. O problema é que ele chegar e falar,
aqui eu estou errado, aqui eu posso estar certo, mas aqui eu estou errado, aqui eu estou falhando com Deus, aqui eu não estou deixando Deus atuar na minha vida, aqui eu não estou me quebrantando, aqui eu não estou tendo, né? Não é soberbo nem altivo o meu coração. Aí ele não quer. Aí não tem arrependimento. Aí ele desanima. Isso está geral, gente. Eu não estou falando só na igreja da usina. Isso está geral. As pessoas, nós estamos vivenciando no século XXI exatamente essa postura. De pessoas que estão retrocedendo e não querendo crer. Simplesmente isso. Mas crer traz arrependimento, traz quebrantamento e traz conversão. Falando, eu estava indo por um caminho, agora volto. Agora entendo que eu não tenho mais que agir dessa forma. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Aquieta a alma. Chega de você ter as respostas, chega de você ter as soluções, chega dos meus achismos. Lembra que eu ouvi essa expressão? Aquieta a alma e ouve a Deus. Para, puxa o freio de mão, bota o pé no freio. Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso me arrepender? Aonde eu preciso mudar o rumo da minha vida? Aonde eu tenho que mudar minhas prioridades? Aonde? Aonde as minhas prioridades têm que ser trocadas? Gente, vou falar essa, é que eu falei, hoje eu vou que vou, né? Tem pessoas dando cada desculpa para não vir na igreja, que eu fico aterrorizado. A gente que, não que eu esteja tão maduro, mas eu acho que eu já estou mais adolescente, vamos dizer assim, espiritualmente falando, a gente começa a perceber certas coisas que é de arrepiar os cabelos. E pessoas antigas, que se dizem antigas no Evangelho. A moda hoje é não estar na igreja. É falar que tem Deus no coração e vivenciar Deus sozinho, no seu próprio egoísmo. Das suas próprias escolhas. Dos seus próprios achismos. Amém, igreja? Só uma que falou amém, hein? Provérbios capítulo 1, bota para mim, Daniela, versículo 22, agora a conversão. Hoje eu tenho tempo, a gente estica um pouquinho mais. O pastor hoje vai falar um pouquinho mais, fazer igual a Sumara de manhã. Né, Sumara? Peguei, viu? Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Provérbios 1, 22 diz, vamos ler junto? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Se vocês querem saber, nécios é crianças. E amar a necessidade, o que é? A criancice. É como se, até quando crianças amareis ser criancinhas? Tá? Provérbios, hein? Capítulo 1, primeiro 1, 22. Vai, continua, Daniela, 23, por favor. 23. Ô, glória. Atentai, vamos lá. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então o que ele fala? Até quando sereis crianças? Até quando sereis infantis? Até quando amareis a tolice? Deixa um provérbio aí que eu vou usar mais na frente depois. Chama a gente a mudar de rumo para ter uma experiência e revelação com Deus. Deus não quer que a gente se perca. Deus não quer que a igreja se perca. Deus não quer que o homem e a mulher de Deus se percam. Mas quer que tenha experiência. Viu lá no 3? Terem experiência. Uma experiência com Deus. Uma experiência que vai trazer vida. Mas para isso eu tenho que sair da infantilidade. Do egoísmo.
Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser quebrantado, eu tenho que me deixar ter uma experiência com Deus, Criador, Senhor dos Senhores. E ainda em cima disso, é o que eu estava falando até ali com o Marcelo, que Deus já vem me incomodando. Até que ponto um homem precisa chegar para ter uma experiência com seu Deus? Nós tivemos lá em Campo Grande, eu, a Cecília, a Conceição e a Cristina. E vimos aqueles homens num centro de recuperação para drogados, mais de 400 homens. E aqueles 400 jovens de 18 a 40 anos, vamos botar assim, se simplesmente estão ali, estavam dando glória a Deus, falando, nós vamos buscar a nossa recuperação, nós vamos ser recuperados. Mas eles já queimaram o filme em todas as instâncias. Aqueles homens estão desacreditados, aqueles homens chegaram na lona. Como eu até falei, não chegaram nem beijando a lona, comendo a lona. É uma expressão do boxe, quando o cara vai lá, cai de cara no chão. O cara nem caiu de cara no chão, o cara caiu e ainda comeu a lona. Os caras, sabe, queimaram, precisaram chegar assim em situações terríveis. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas é a palavra. Desgraçados na vida. Quebraram, perderam esposas, perderam filhos, perderam dinheiro, perderam credibilidade, perderam dignidade, perderam tudo para entenderem que Deus é amor. Para entenderem que eles não têm que ser soberbo nem altivo o coração deles. Para entender que eles têm que se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Para entender que Deus os ama e quer levar para uma terra que mana leite e mel. Amém? Falei que hoje, pastor... Gente, perdoa vocês, mas eu deixo o Espírito Santo falar. Vamos lá. Provérbios 1, 29 e 33. Vou correr um pouquinho para não demorar muito. Provérbios capítulo 1, 29 e 33. Daniela. Vamos lá. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Eu vou ler rápido. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu estou respaldando o que eu estou falando, até para não sair, né, sem um respaldo da palavra de Deus. Aqueles que não quiseram, beijaram a lona, perderam tudo. Mas Deus fala, aquele que vier para mim, habitará seguro, habitará tranquilo. Mas minha vida está assim, está meio complicada, eu estou buscando a Deus, mas calma. Aí a gente parte aqui, espera, ó Israel. Fala para o teu irmão o nome dele. Olha para o teu irmão do lado, fala o nome dele. Espera, ó Davi. Espera, Davi, no Senhor, desde agora e para sempre. Porque ele está fazendo uma boa obra. E está buscando a Deus, e está envolvido com Deus, não sendo perfeito, entre erros e acertos, que nós estamos em processo, vale a pena. Nos leva para o caminho de vida, nos leva para o caminho de restauração. Ainda que não possamos ter ganho todas as batalhas, mas vamos ganhar a guerra. Podemos perder algumas batalhas, mas a guerra com certeza iremos ganhar. Porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém? Para fechar, Provérbios 3, Daniela. Provérbios 3, 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos que a retêm. Os caminhos de Deus são bons, gente. Os caminhos de Deus são de felicidade. Mas aí eu vejo as pessoas muitas vezes estando na igreja
E eu tenho que falar da igreja, de vir aqui. Nós temos 3 anos desse trabalho. Aí você fala, pastor, é bom você dar essa palavra com a igreja cheia. É verdade. Mas eles não querem ouvir. Eles estão, alguns, por eles mesmos. Outros porque estão sendo enredados pelo inimigo, com mentiras de diversas maneiras. Para não estarem, não falo só aqui, não estarem em outras igrejas. Não é só, muitas vezes, a igreja da Tijuca, da usina, a igreja da usina que está vazia. Ou não, às vezes a igreja sabe, são de outras denominações que não estão para ouvirem a palavra. Paulo falou que nos últimos dias, falou, Timóteo, abre o teu olho. Porque nos últimos dias, os homens terão como coceira no ouvido, não querendo ouvir a verdade, escolheram ouvir a mentira. Então, como querem ouvir só o que? Bajulação. Só querem ouvir o que gostam de ouvir. Se ouviram uma palavra de repreensão, não querem. Uma palavra de arrependimento, não querem. De conversão, não querem. Mas se não passarem por esses 2 processos, não vai ter salvação. Porque é assim que funciona. É arrependimento, conversão para ter salvação. Senão não vai ter. Mas os homens estão envolvidos e querem Barrabás, querem esse mundo, querem só o ganho do momento, o ganho para um dia, para uma semana, para um mês, para um ano, uma vitória, uma postura, uma posição, achando que o céu já é aqui e que aqui eles vão viver 1000 anos. No entanto, isso é uma grande mentira. Mas olha que ponto. E quando eles chegam no sepultamento de alguém e verem uma pessoa morrendo e se confrontam com a realidade, aí eles fogem. Eles usam alguma coisa, alguma maneira de fugir, alguma filosofia, vão beber, vão fumar, vão fazer alguma coisa para entorpecer a sua mente, fugir da realidade que é iminente. E esquecem da verdade do Evangelho. No entanto, Deus é Deus de paz, é Deus de amor e é Deus de vida. E Deus nos chama sempre a isso. Não iria eu ter misericórdia, me faz lembrar a passagem de Jonas, para fechar. Não iria eu ter misericórdia desse povo que não discerne nem a mão direita da mão esquerda? Deus sabe com quem está lidando. A gente fica perplexo de ver como está caminhando a humanidade. Como está caminhando as escolhas do homem para a morte. E Deus o quer livrar de ir para a morte com a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Gente, lembrei aqui, só para complementar, nós estamos, como eu falei, nós estamos numa guerra. E é uma guerra do diabo, a todo momento, que é mentindo, né? Foi o que eu comentei. Mentindo para a gente, de diversas formas. E a guerra é na mente, de você rejeitar e confessar o que a palavra diz que você é. Você é filho de Deus, Deus te ama e Deus tem um plano de salvação para a tua vida, para a nossa vida. Então temos que entrar nessa guerra e não nos deixar levar. Porque se não tiver isso, você sabe o que tem no lugar? Nada. Tem ilusão, tem ficção. O mundo é meramente ilusão. Tem pessoas, por exemplo, eu vejo por exemplo, o concurso, né? Vou dar o exemplo do concurso. Você trabalhar para o concurso, você se investir, é muito bom. E olha como a gente se empenha, como a gente dedica para a faculdade. Eu vejo o Marcelo já falou, virei noite fazendo trabalho, arquitetura. É um trabalho que exige, né? Concentração, dedicação. Claro, não estou falando contra isso. Mas quanto mais a gente não tem que fazer com relação ao reino de Deus. Mas a gente só vai fazer. Criança não paga um preço de ficar 3 anos estudando para passar no concurso, para ficar 4 anos dentro da faculdade, 5 anos de arquitetura. Não fica. Tem que ser maduro. E a gente, para a gente pagar um preço em Cristo Jesus, pela nossa eternidade, de perseverança, de busca, de crer, de enfrentar o inimigo, ouvir a voz de Deus e batalhar ali, tem que ser adulto. Não pode ser criança. Criança não faz isso.
Deus nos chama a maturidade. Por isso que eu falei, é uma igreja infantil. E nós temos que orar para que Deus, só Deus, pode ter o jeitinho dele para mexer nas estruturas das pessoas e levá-las a amadurecer. Mas nem Deus, às vezes, né, consegue, porque as pessoas não querem ser maduras. Para algumas vai conseguir, para outras não. Mas vamos orar para que pelo menos essas algumas acordem e se tornem o exército de Deus desses últimos dias, dessa geração, que vai guerrear com maturidade e não vai dar ouvidos às mentiras do diabo, que quer nos levar de um lado para o outro, nos enganando com com várias coisas aí. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Teu amor derramado em nós, Senhor, é o que precisamos, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a crescer, Senhor, a amadurecer em Ti. E essa maturidade vem como que é o princípio da sabedoria, Senhor, que é o temor a Ti. Possamos ter temor a Ti, temor a Ti, temor ao Teu amor. Temor não é medo, temor é um respeito a alguém que é o Criador, alguém que é o Deus do universo, ao Deus que tem tudo na palma das suas mãos. Temor e entender que somos um grãozinho de areia nesse mundo, Senhor. E que temos que nos submeter. Mas que esse grãozinho de areia, Senhor, é alvo do Teu amor. É preocupação, sabe, da eternidade, de um Deus eterno, de um Deus que quer a nossa felicidade, que trabalha em prol de nós, que trabalha para nos levar para uma vida eterna, a partir daqui, que quer nos mostrar nessa vida, Senhor, como Tu és bom, nos dando realizações de diversas formas, suprindo e trazendo, Senhor, a pauta as nossas necessidades, Senhor, suprindo essas necessidades, essas carências, de diversas formas, e mostrando assim que é um Deus de amor e que vale a pena passar a eternidade contigo, porque Tu és bom, Tu és tremendo, Tu és excelente. E eu creio que nessa vida, Senhor, o que nós podemos vivenciar é exatamente isso, Senhor, experimentar o Teu amor, experimentar um Deus de amor, um Deus bom, um Deus Pai, um Deus cuidadoso, supridor, que quer realmente realizar coisas profundas em nosso ser, que quer já trazer um pouco das experiências da eternidade para a nossa vivência aqui na terra. Oh, Senhor, leva a Tua igreja à maturidade, Senhor. Oh, só Tu, Senhor, pode, Senhor, estremecer as cadeias e tirar homens e mulheres das cadeias, Senhor, que o diabo tem colocado, Senhor, na mente. Com as mentiras, as ilusões que o diabo tem colocado na mente das pessoas, acorrentado elas, Senhor, com medo, com pequenos ganhos. Oh, Pai, em nome de Jesus, resgata, Senhor, almas, Senhor, resgata essas vidas, Senhor, para o Teu reino, Senhor, para ter um encontro real contigo, Pai. Nós, como homens, não sabemos como fazer, mas o Teu Espírito Santo sabe, Senhor. O Teu Espírito Santo pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. O Teu Espírito Santo pode convencer do amor, Senhor, impactar com o Teu amor, com a Tua verdade, com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para um avivamento. Oh, traz o sobrenatural, Senhor, neste local, Senhor. Derrama da Tua unção de tal forma neste local, Senhor, que nós seremos impactados pela Tua presença e coisas grandes e maravilhosas irão acontecer neste lugar, Senhor. Acima do nosso entendimento, acima da nossa expectativa, acima das nossas orações, Senhor. Oh, Pai, pode acontecer. Essa igreja tem sido provada, Senhor. Nós temos sido provados, Pai, desde o início. Mas cremos, Senhor, que temos um Deus tremendo. Por isso não temos medo de gigantes, Senhor. Não temos medo, Senhor, de gigantes que venham, Senhor, contra a Tua igreja, Pai.
Iremos guerrear, Senhor. Tu vai levantar homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres que creiam em Ti, homens e mulheres que realmente sejam destemidos, porque conhecem o seu Deus. Oh, porque tem intimidade com o seu Deus. Move neste lugar, Senhor. Levanta, Senhor, homens maduros, Senhor. Homens e mulheres maduros, Senhor, espiritualmente falando, Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres que vão estar tão maduros, Senhor, que não vão desistir, Senhor. Como diz a Tua palavra, a espada vai ficar agarrada na mão. Ou seja, a palavra de Deus vai ser agarrada no nosso coração, de tal forma que iremos vivenciá-la, Senhor. Queremos derrubar muralhas, queremos derrubar todo o inimigo, Senhor, neste local. Faz o impossível acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, não sabemos como, mas sabemos que temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que temos pedido ou pensado. Em nome de Jesus. Amém.